Agora nós vamos gravar a nossa aula de lei dos senos e cossenos, correção de exercícios. Ok? Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos ver é rever as fórmulas, né? Eu falei para você assim, quando você está trabalhando com triângulo retângulo, você pode aplicar seno, cosseno ou tangente. Mas aí vem a pergunta, e como é que eu vou achar medidas de lado se o triângulo não for retângulo? Se for um triângulo qualquer? Porém, quando você diz triângulo qualquer, vale para todos, até mesmo o triângulo retângulo? Sim, vale para todos, até mesmo o triângulo retângulo, tá? Então, vamos lá. A primeira ideia foi da lei dos senos, e aí nós deduzimos a fórmula e chegamos à seguinte conclusão. O lado A está para o seno do seu ângulo oposto, assim como o lado B também está para o seno do seu ângulo oposto, e o lado C também está para o seno do seu ângulo oposto, tá? Então, A para o seno de A, B para o seno de B, C para o seno de C. Uma coisa importante é que se você tiver ângulos de 0 até 89, você tem uma tabela para você olhar. Mas e se os ângulos forem entre 90 e 180? Foi então que eu falei o seguinte, se você quer o seno de um ângulo maior do que 90 e menor que 180, você vai fazer 180 menos ele para chegar até o ângulo do primeiro quadrante. E o seno dele vai ser até o ângulo correspondente no primeiro quadrante. Então, por exemplo, eu quero o seno de 120. Eu vou fazer 180 menos 120 vai dar 60. Então, o seno de 120 que eu quero, basta que eu use o seno de 60 que eu conheço, tá? Eu quero o seno de 150. Eu faço 180 menos 150, deu 30. E eu vou calcular o seno de 30, que vai ser o mesmo de 150. Se a lei dos senos não resolve o seu problema, existe a outra lei, que chama-se lei dos cossenos, porque ela trabalha com cossenos. E ela diz assim, que a medida de um lado ao quadrado é igual à soma dos quadrados das outras duas, menos 2 vezes essa que você colocou depois da igualdade, vezes essa, então 2 vezes o lado B vezes o lado C, vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao lado que ficou antes da igualdade, tá? Então, se eu começo com o lado A, é o cosseno do ângulo oposto a A. Se eu começo com o lado B, é o cosseno do ângulo oposto a B. E se eu começo com o lado C, é o cosseno do ângulo oposto a C. Então, você vai lembrar assim, se o triângulo fosse retângulo, eu aplicava essa primeira parte aqui que corresponde ao teorema de Pitágoras. Mas por ele não ser retângulo, muitas vezes, eu tenho esse complemento. E esse complemento vai ser sempre menos 2 vezes os lados que ficaram depois da igualdade. Aqui ficou B e C, então 2 vezes BC. Aqui ficou A e C, 2 vezes AC. E aqui ficou A e B, 2 vezes AB. Também, voltando àquela ideia dos ângulos, se for de 1 a 89 graus, você tem uma tabela, e se for acima de 90 e menor que 180, você tem que respeitar essa regra que eu estou colocando aqui embaixo. Lembrando que você ainda vai estudar essa parte da trigonometria mais tarde, mas como a gente precisa dela como ferramenta, eu coloquei aqui de forma mais rápida como a gente vai trabalhar, tá? Então, se lá no seno, o seno de um ângulo suplementar era igual ao seno do ângulo do primeiro quadrante, agora não mais, quando eu estou trabalhando com cosseno. O cosseno de um ângulo suplementar é igual a menos o cosseno do ângulo do primeiro quadrante. Eu preciso colocar esse sinal de menos. Exemplo, eu quero o cosseno de 130. Eu faço 180 menos 130 dá 50. Então, eu vou calcular quem como resposta para o cosseno de 130? O cosseno de 50, mas precedido de um sinal de menos. A mesma coisa o 135. 180 menos 135 deu 45. Quem vai ser o cosseno de 135? Menos o cosseno de 45.
Então, é preciso lembrar que quando eu estou trabalhando com seno, eu sigo com o mesmo sinal. Quando eu estou trabalhando com cosseno, o ângulo do primeiro quadrante vai ter o seu cosseno precedido de um sinal de menos. Vamos ver na prática, então, isso aí acontecendo. E a gente vai lá para o caderno de atividade, na parte de lei dos senos e cossenos, corrigir a questão de número 36. Abre lá o seu caderno de atividade que eu havia solicitado que fizessem. Lei dos senos, questão de número 36. Essa matéria está logo depois de trigonometria do triângulo retângulo. Dá uma olhada lá. Vamos nós, então. Será instalado em um cabo telefônico entre um poste de distribuição e uma fazenda. Está aqui o poste, está aqui a fazenda. Tá? Porém, no trecho em linha reta que liga esses dois lugares, existe uma região alagada, impossibilitando a medição direta, como mostra a figura. Então, está aqui o poste, a fazenda e a região alagada. Para tal medição, foi fixado um ponto O, olha ele aqui embaixo, e com auxílio de um teodolito, que é uma maquininha para medir ângulo, foram feitas algumas medições indicadas na figura. Então, ó, ele tinha o poste, conseguiu medir a distância até o tal ponto O que ele falou, 1.250 metros. Ele tinha um teodolito e mediu o ângulo. O ângulo POF é 52 graus. O ângulo OPF é 98. E aí, com base nas informações, calcule o comprimento mínimo de cabo telefônico necessário para ligar o poste à fazenda. Então, ó, querem ligar o poste à fazenda, mas o poste vai ter... ele ligou aqui e ele vai ter que ligar aqui, de O até F. Então, ele está querendo saber qual é essa medida aqui. Aí eu vou experimentar. Será que a lei dos senos vai atender a minha situação? Eu quero essa medida e eu conheço o ângulo oposto. Então, eu posso dizer que x está para o seno de 98. Agora, o 1250, eu ainda não conheço aquele ângulo que está lá. E essa medida aqui não é a medida que me interessa. Então, eu vou pensar assim, tem como eu descobrir esse ângulo aqui de cima? Sim, porque a soma dos ângulos internos dá 180. 98 mais 52. Mais quanto que dá 180? Então, se eu pegar o 180, subtrair o 98 e subtrair o 52, sobra 30. O que significa que esse ângulo da fazenda aqui, que era desconhecido, é um ângulo de 30 graus. Então, eu vou fazer 1.250 está para o seno de 30, da mesma forma que a medida que eu quero, que é essa daqui do poste à fazenda, está para o seno de 52, tá? Ele quer essa medida aqui que ele não conseguiu fazer. Então, P aqui, né? Está para o seno de 52, assim como 1.250 está para o seno de 30 graus. Seno de 30 graus é meio, ou eu posso ir na tabela dos decimais, 0,5. Seno de 52, olhando na tabelinha, 0,788. Tudo bem se você usar aqui 0,79, tá? 2 casas decimais apenas, com devido arredondamento. Aí fica D vezes 0,5, 1.250 vezes essa medida aqui. Multiplicando aqui e dividindo por 0,5, deu uma distância D do poste à fazenda de 1.970 metros. Ok? Alguma dúvida nessa? Dúvida, pessoal? Queríamos a distância do poste à fazenda, foi chamada de x para o seno de 52, 1.250 para o seno de 30. Substituímos os senos e aplicamos proporção, chegando assim à distância D. Dúvidas aqui ou tudo bem? Tudo bem, ok. A próxima questão que eu vou corrigir é a questão de número 37. Ela diz assim: determine as medidas desconhecidas indicadas na figura a seguir. Então, eu vou parar, vou olhar para ela e vou me perguntar: como é que eu vou descobrir
essas medidas que aí estão. Então, ó, por exemplo, será que a lei dos senos vai me atender? Eu posso fazer 12 metros para o seno de 35 e y para o seno de 100. Assim eu vou achar o valor de y. Mas eu também quero o valor de x. Se eu quero o valor de x, eu preciso desse ângulo aqui. Quem ele será? 100 mais 35, 135. Para chegar a 180, quanto falta? Tá? Então, eu vim aqui, ó. O terceiro ângulo será 180 menos o 100 menos o 35. Descobri que esse terceiro ângulo aqui mede 45 graus. Aí, apliquei, ó, 12 para o seno de 35, assim como y para o seno de 100. 12 está para o seno do seu ângulo oposto, assim como y está para o seno de 100. Aí fiz aquela continha dos ângulos maiores que 90 graus. 180 menos 100, quanto dá? 80. E quanto é lá na tabela o seno de 80? 0,985, tá? Então, ó, 12, o seno de 35, olhando na tabela, dá esse valor aqui, e o seno de 80, esse daqui. Aplicando proporção, chegamos a um valor de y aproximadamente de 20,59 metros. Mas qual será o valor de x? Porque o exercício também quer o valor de x. Eu usei de novo o 12 para o seno de 35, né, e o x que eu quero para o seno desse ângulo que eu descobri, que era 45 graus. Olhei na tabela o seno de 135, eu já tinha ele aqui, né? Substituí. O seno de 45, como eu havia pego esse em decimal, eu fui lá na tabela e peguei o seno de 75 em decimal também. Apliquei proporção e cheguei a 14,78 metros para o valor de x. Aplicando a lei dos senos duas vezes, eu consegui descobrir o valor de x e também o valor de y. Dúvida nessa daqui? O seno de 80, né? Porque olha só, ali atrás eu comentei com vocês como é que a gente trabalha com ângulos acima de 180. Desculpa, entre 90 e 180. Você vai pegar a medida do ângulo, no caso é 100, tá vendo? E vai subtrair do 180. Então, você faria a continha assim, 180 menos 100, quanto dá? 80. O que significa que calcular o seno de 100 é o mesmo que calcular o seno de 80. Aí, lá na tabelinha dos ângulos que tem seno, cosseno e tangente decimais, da trigonometria do triângulo retângulo, você encontra lá a medida do seno de 80. E você olhando na tabela, você encontra esse valor aqui, ó, 0,985. Essa tabelinha está no final da sua apostila. Você pode tirar e colar no seu caderno para ficar mais fácil para você, tá? Tudo bem aí, quem estava com essa dificuldade? Ok. Ok, Luiz. A próxima aí a gente vai fazer a letra B. Vamos dar uma olhada para a letra B. Olha, eu conheço o lado 5, eu conheço o seu ângulo oposto, 55 graus. Eu conheço o lado 6 e eu não tenho o ângulo oposto. Eu quero o lado Z e eu não tenho o ângulo X, ok? Então, veja, nos exercícios anteriores, dois ângulos. Depois eu vou voltar, só um minutinho. Eu tinha dois ângulos e deduzi o terceiro. Agora eu tenho um ângulo só. Então, eu tenho que armar uma estratégia. Como é que eu vou fazer para descobrir ângulos e lados? Aí, ó, eu observo aqui que se eu for aplicar a lei dos senos, eu posso usar 5 para o seno de 55 e 6 para o seno de y. Eu não tenho y, mas eu posso deduzir o seno. E quando eu tiver o seno, eu vou lá na tabela e olho o ângulo. Então, eu fiz, ó, 5 para o seno de 55 e 6 para o seno de y. Mas eu não sei quem é esse ângulo y.
Aí eu repeti o 5, olhei na tabela o seno de 55, está aqui, igual a 6 e mantive o seno de y. Apliquei proporção, 5 seno de y é igual a 6 vezes esse valor, deu esse daqui. Quem vai ser o seno de y? 4,914 dividido por 5, e deu esse número aqui. O que eu fiz a seguir? Fui lá na tabela, olhei o seno e me perguntei, que ângulo que tem esse seno que eu achei aqui? Eu percebi lá na tabela que era os 79 graus. Então, o ângulo y que eu desconhecia, como eu descobri o seno dele, eu passei a conhecer. Então, ele é 79 graus. Se esse é 79 graus e esse daqui é 55, quem vai ser o ângulo x? O que falta para 180, né? 79 mais 55 mais quanto que dá 180? Deu ângulo de 46. E aí, então, eu conheço esse ângulo agora. Aí, posso fazer z para o seno de 46, 5 para o seno de 55. E com a lei dos senos, novamente, descobrir o valor de z. Então, 5 para o seno de 55, z para o seno de 46. O seno de 55 na tabela é esse, o seno de 46 é esse aqui. Aplicando proporção, chegamos a um z de 4,39, tá? Então, eu vou repetir as estratégias que eu usei. Eu fiz 5 para o seno de 55, 6 para o seno de um ângulo que eu não conhecia. Aí, quando eu terminei de resolver essa proporção, eu descobri quanto era o seno do ângulo. O seno do ângulo lá na tabela era esse daqui. Aí eu olhei todos os senos e me perguntei, que ângulo que está com esse seno aqui? Era o ângulo de 79 graus. Então, a medida de y, que é o ângulo aqui de cima, eu descobri olhando na tabela com o seno dele que eu passei a conhecer, 79 graus. Como é que eu descobri o ângulo x? Eu somei 55 com 79 e vi o que faltava para 180. Faltava 46. Então, eu fiz 5 para o seno de 55, assim como z para o seno de 46. Aplicando proporção aqui, cheguei até a medida do lado z. Ok? Ou dúvidas nesse? Ok? Tá. O Arthur pediu para eu voltar à questão anterior. Voltei, Arthur. Qual é a sua dúvida aqui? Arthur? Tudo bem, então? Posso seguir? Tá bem. Eu vou enviar os slides de hoje para vocês. E eu também coloquei lá no portal a nossa live, nossa primeira live de lei dos senos e cossenos para explicação da matéria. Ela já se encontra lá para vocês. Depois dá uma olhada lá, reassistindo a aula passada. Ó, agora vamos a uma questão que está lá na sua apostila. Tá? Essas que eu fiz primeiro estavam no caderno de atividade. Agora eu vou voltar a essa questão da apostila aqui. Ela também é muito importante para as ideias das questões que vocês vão fazer. É a questão 3, lá na parte de lei dos senos e cossenos. Ela diz assim, um barco navega em linha reta e passa pelos pontos A, C e D. A, C e B, tá? Passa pelos pontos A, C, B, de volta. Quando o barco está em A, observa uma ilha em B e mede o ângulo BAD e percebe que é de 30 graus. Navega mais 6 quilômetros e chega até o ponto C. Aqui, ó, navega 6 quilômetros, chega até o ponto C. E mede o ângulo BCD, ó, BCD. Olha aqui, ó, o D aqui onde está, ó, BCD. Ele descobre que é de 75 graus. Observe o desenho. Então, ó, se esse ângulo BCD foi de 75 graus,
O interno é o seu suplementar, ou seja, o que falta para 180. Então, ele mede 105. Se esse é 105 e esse é 30, esse é o que falta para chegar a 180. Ele mede 45 graus, tá? Tudo bem nessa figura aqui ou dúvida nela? Ok. O exercício quer a distância aproximada que separa o ponto C da ilha B. Ele quer essa distância D aqui. Você pode deixar indicado ou utilizar a aproximação de raiz de 2 como 1,41. Então, olha, eu quero a distância D e eu conheço o ângulo oposto, 30 graus. E eu tenho a distância 6 quilômetros e eu também conheço o ângulo oposto. Então, a lei dos senos vai me servir aqui para resolver essa questão. Ó, D está para o seno do seu ângulo oposto, assim como 6 está para o seno de 45. Aí vai ficar D vezes o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, igual a C vezes o seno de 30, que é meio. Posso cortar o 2 aqui, ó, aplicar a proporção, chega uma distância D de 3 raiz de 2 quilômetros. Como o enunciado falou para trocar o raiz de 2 por 1,41, 3 vezes 1,41, 4,23 quilômetros. Se o exercício quisesse a resposta em metros, eu multiplicaria por 1.000, 4.230 metros, ok? Então, eu também poderia ter trocado aqui embaixo de uma vez, né? 1 sobre 2, raiz de 2 sobre 2, corto 2, aplico proporção, acho o valor de D, troco a raiz de 2 por 1,41 e chego aí à medida que eu queria, que é a distância do ponto C até a ilha B. Tudo bem? A questão 42, voltando aí, né, ao seu caderno de atividades, ela pediu o valor de x. E aí vem a pergunta, né? Será que a lei dos senos vai atender a minha necessidade para achar o valor de x? Ó, x para o seno de 60. 10 para o seno de quem? Não tem. 18 para o seno de quem? Também não tem. Então, será que a lei dos senos resolve? Deixa eu ver. Eu conheço dois lados, eu conheço um ângulo e quero a medida oposta a ele. A lei dos cossenos, então, ficaria o lado oposto ao ângulo, que é o x, ó, x ao quadrado, vai ser 10 ao quadrado mais 18 ao quadrado, menos 2 vezes o 10 vezes o 18, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado x, 60, tá? X ao quadrado, eu tenho que começar pelo lado que eu conheço o ângulo oposto, eu não posso começar por aqui nem por aqui. Por quê? Porque eu não conheço o ângulo oposto. Então, x ao quadrado, 10 ao quadrado mais 18 ao quadrado, menos 2 vezes 10 vezes 18, vezes o cosseno do ângulo oposto ao lado x, 60. 10 ao quadrado deu 100, 18 ao quadrado, 324. Trocando o cosseno de 60 por meio, eu tenho que fazer essa multiplicação de forma separada. Eu não posso já vir aqui mais, menos, né? Eu tenho que multiplicar primeiro. Então, eu posso cortar o 2 com 2. 10 vezes 18 deu 180. Soma esses dois, 424 menos 180, 244. Fatorei o 244, saiu 2, o 61 continuou na raiz. E aí, lá na calculadora, né, você calcularia a raiz de 61, multiplicaria por 2, deu 15,62. Dúvidas aqui na aplicação da lei do cosseno? Ok? Essa daqui, vamos nós outra vez, né? Será que é a lei dos senos ou dos cossenos? O que vocês acham? Gustavo falou para eu experimentar a lei dos senos. Deixa eu ver. X para o seno de 120. 8 para o seno de quem? Não tenho. 8 para o seno de quem? Não tenho. Então, vamos para a lei dos cossenos.
Mas espera um pouquinho, deixa eu comentar uma coisa importante para você. Na minha primeira olhada para esse triângulo, eu não parei para observar isso. Mas nesse momento eu estou vendo aqui, que os lados são iguais. Lados iguais indica o quê? Que tipo de triângulo? Triângulo isósceles. E triângulo isósceles tem os ângulos da base iguais. Isso significa que esses ângulos aqui, na verdade, são conhecidos por mim. Arthur falou 30, deixa eu ver. 120 para 180, 60. 30 para cá, 30 para lá. Certinho, Arthur. Então, eu poderia fazer 8 para o seno de 30, x para o seno de 20, 120, e daria certo. Mas aí eu optei por aplicar a lei dos cossenos, tá? Eu tinha esse ângulo, eu queria o lado oposto. Então, x ao quadrado, 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes 8 vezes 8, vezes o cosseno de 120. E aí eu chamo sua atenção de novo, né? Ângulo maior que 90, eu faço 180 menos 120, deu 60. O cosseno de 120 é o mesmo de 60, Lene? Não, é o mesmo de menos o cosseno de 60. Quando é seno, eu mantenho o sinal. Quando é cosseno, eu tenho que colocar esse menos aqui, tá? Porque um ângulo do segundo quadrante, ele tem um cosseno negativo. Então, menos 60, menos cosseno de 60. 64 mais 64, menos 2 vezes 8 vezes 8. O cosseno de 60 é meio, precedido do sinal de menos. Resolvi essas multiplicações aqui. Deu para cortar o 2 com 2, menos com menos virou mais. 8 vezes 8, 64. Somando aqui, vai dar 64 mais 64, 128, mais um 64, 192, fatorando raiz de 192, 8 raiz de 3. Caso queira, troque aí a raiz de 3 por 1,73, multiplique por 8 e me dê uma resposta sem raiz, tá? Ela pode ficar na raiz ou em decimal. Vou deixar você optar aí pela hora da resposta. Se você tivesse aplicado a lei dos senos, chegaria também ao mesmo valor que eu cheguei. Ok? Tudo bem aqui? Alguém me perguntou aquela hora em relação ao seno. Tudo bem com o cosseno? Eu faço a mesma continha, chego ao ângulo, só que eu tenho que colocar um sinal de menos quando for cosseno. Ok, Luiz? Então, vou seguir. Nossa próxima questão é essa. E eu lhe pergunto novamente, o que eu vou aplicar aí? Lei dos senos ou dos cossenos? Dessa vez eu não quero lados, eu quero o ângulo que é formado aqui. Que lei que vai me permitir chegar até esse ângulo? Se eu tentar a lei dos senos, olha o que vai acontecer. 7 para o seno de quem? Não sei. 3 para o seno de quem? Não sei. 8 para o seno de quem? Também não sei. Então, vou aplicar a lei dos cossenos, começando sempre pelo lado oposto ao ângulo que eu tenha ou que eu queira. Dessa vez eu estou querendo, né? Então, eu coloquei aqui, 7 ao quadrado é 3 ao quadrado, mais 8 ao quadrado, menos 2 vezes o 3 vezes o 8, vezes o cosseno do ângulo que eu quero, que eu não tenho. Então, eu deixo aqui anotado, vezes cosseno do ângulo. Aí, eu vou fazer aqui 7 ao quadrado, 3 ao quadrado, 84, menos, vou multiplicar isso aqui. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 8, 48. Menos 48 cosseno de x. Cuidado para você não sair somando e subtraindo aqui, porque esse 48 você não pode subtrair disso daqui, porque antes dele ser subtraído, ele está multiplicando o cosseno. Então, ele é coeficiente do cosseno aqui, tá? Então, eu vou pegar esse menos 48 cosseno de x, vou levar para o primeiro membro positivo. E aqui, 64 mais 9 deu 73. Menos o 49 dá 24, tá? Então, eu somei esses dois, subtraído do 49 deu 24. Quem vai ser o cosseno do ângulo? 24 dividido por 48. E simplificando por 24, deu 1 sobre 2. Aí eu me perguntei assim, né, até com a tabela na mão, que ângulo que tem o cosseno 1 sobre 2? É o ângulo de
60 graus, tá? Então, eu não conheci o ângulo, aplicando a lei dos cossenos, eu descobri que cosseno eu teria, eu iria até a tabela ver que ângulo que tem esse cosseno, meio. E aí eu fiquei sabendo que era os 60 graus. Descobri o ângulo aí que o exercício queria, tá? Nessa última aqui, ó, também seria a lei dos cossenos. Tem aluno que acha que tem que começar sempre pelo x, não é verdade. Eu tenho que começar pelo lado oposto ao ângulo, tá? Então, eu comecei aqui 7 ao quadrado é 5 ao quadrado mais x ao quadrado. Menos 2 vezes 5 vezes x vezes o cosseno do ângulo que está oposto ao 7, que é os 60 graus. Troquei o cosseno de 60, deu 1 sobre 2. 49, 25 mais x ao quadrado, menos 10x vezes 1 sobre 2. Isso aqui deu 5x. Olhei para isso tudo, visualizei uma equação do segundo grau. Organizei ela no segundo membro. X ao quadrado, menos 5x, fiz 25 menos 49, que deu menos 24, igual a zero. Deu uma equação do segundo grau para resolver. Resolvi, delta deu 121, a raiz é 11. Então, ficou 5 mais ou menos 11 sobre 2. O x' deu 8, o x duas linhas deu menos 3. Como a gente está trabalhando com lados e não existe lado negativo, essa daqui não convém, né? Não uso ela, e fico aí com a medida de x igual a 8, tá? Nossa aula está terminando, nosso tempo está no final, e a gente volta novamente na